Olá, crianças, tudo bem? Bom dia, mais uma semana iniciando. E nós iniciamos com aula de língua portuguesa, dando sequência ao nosso projeto dos bichinhos, do nosso projeto, Incríveis Animais Pequenos, né? Lá do nosso material do Ler e Escrever. Então, na sequência de atividades do projeto, hoje nós vamos ler um texto científico e nós vamos destacar neste texto as informações mais relevantes, mais importantes, tá? E assim, então, nós podemos dizer que vamos fazer um resumo, né? Então, o que é resumir? É você pegar em um texto as informações mais importantes de cada parágrafo. Então, você vai ter depois, reunindo essas informações, você vai ter ali o que é vamos dizer assim, você vai ter o que é de mais importante, né? Desse texto, ficou ali no seu resumo. E as demais informações acabam sendo adicionais, complementares, né? Então, nós vamos ler o texto que está lá na página 132 do nosso material, tá bem? E o título do texto é o seguinte: Bichinhos Interessantes. Então, aqui no início, nós temos o título e a linha de baixo é um subtítulo que complementa o título principal, tá? Então, bichinhos interessantes. No jardim, nas matas ou nas florestas, os isópodos estão a rolar. Então, quem são esses bichinhos interessantes, né? Nós temos até uma foto aqui abaixo que vem complementar, né? Auxiliar o entendimento do título. Então, não está aqui por estar, né? Somente de enfeite. A foto ela vem justamente para auxiliar o entendimento do título e, por que não, do texto. Então, quem são esses bichinhos interessantes? Olha, eles estão bem aqui. Parece que eles estão sobre, né, pedras. Alguns estão em cima da pedra, outros estão embaixo da pedra, outros bem escondidinhos, né? Então, esses são os bichinhos interessantes que nós vamos conhecer lendo o texto. E onde eles estão? Olha, no jardim, nós já temos essas informações no subtítulo, no jardim, nas matas e nas florestas, né? E uma outra coisa que nós já sabemos, estão a rolar, então quer dizer que eles rolam. E por que será que eles rolam? Se nós olharmos aqui, não sabemos, né? Não dá indício de que eles rolam. Então, será que eles ficam em forma de bolinha para poderem rolar? Né? São indícios, teremos que ler o texto para descobrir. E por que eles são bichinhos interessantes, né? Então, eles devem ter alguma coisa de surpreendente, alguma coisa que chame a atenção, né? Que nos causa interesse. O que será que eles têm, esses bichinhos? Então, vamos para a leitura do texto, tá bem? É importante dizer que sempre o título, né? Quando a gente vai ler um texto, qual texto que seja, é sempre importante nós fazermos perguntas para esse título, porque nós já vamos acionando os conhecimentos que nós temos em relação ao assunto que vai ser tratado, tá? E quando a gente aciona esses conteúdos, esses conhecimentos, o entendimento do texto vai ser mais fácil, certo? Então, quando você lê o título e não presta atenção, não se aprofunda um pouquinho para saber mais sobre o título, já vai direto para o texto, né? É como que a gente fosse bater numa terra árida, né? Ali difícil. Agora, quando você já tenta saber mais a respeito do título,
Por que será, né? Como nós fizemos aqui, por que será interessante? Onde estão esses bichinhos? Quantas informações nós já ficamos sabendo só no título, né? Aí, o texto em si vai ser para nós uma terra mais fofa, né? Vai ser mais fácil o entendimento. Então, essa pequena comparação eu faço para nós compreendermos a importância de atentarmos mais para o título, querermos saber mais já no título, tá bem? Então vamos seguir, né? Então vamos lá, olha, quantos parágrafos nós temos neste texto, né? Então o que é o parágrafo? O parágrafo é aquela linha recuada, né? É quando tá mais para dentro do texto. Então, ó, aqui, estão vendo, ó? Tá uma distância dessa daqui. Então, aqui eu já digo que é o primeiro parágrafo, ó, meu primeiro parágrafo. Estão vendo que essa linha também está mais recuada, está mais para dentro do texto? Então, aqui é o meu segundo parágrafo. Aqui tem a marcação do terceiro e, ó, a linha mais recuada para dentro, quarto. Então, este texto é composto de 4 parágrafos, certo? E como eu disse no início, que é um texto de informação científico, né? Então, nós vamos ter aqui informações bastante precisas sobre este animal aqui. Nós podemos encontrar que tipos de informações? Nós já lemos diversos textos científicos. Normalmente, quais são as informações que nós encontramos? O peso, o tamanho, a alimentação, os hábitos desse animal, onde ele pode ser encontrado, não é isso? Isso são informações geralmente encontradas nos textos científicos. Então, vamos ver se isso nós também vamos encontrar aqui neste texto que nós vamos ler agora, tá? Então, vamos para a leitura. Quem nunca brincou com essas pequenas criaturas? São até engraçadinhos, os conhecidos tatuzinhos de jardim. Então, aqui nós já sabemos de quem o texto vai tratar, dos tatuzinhos de jardim. Então, vamos grifar? Ó, tatuzinhos de jardim. Também são conhecidos como bichos de conta, porquinhos de Santo Antão, tatus bolas, tatu bolinha e até mesmo de camarões terrestres. Quantos nomes diferentes, exatamente, né? É bem conhecido por diversas maneiras, né? O mesmo bichinho. Segundo parágrafo. Você já deve ter visto um tatu bolinha. Sabe por que ele tem esse nome? O próprio texto nos indaga. Por que será que ele tem esse nome de tatu bolinha? Porque ele vira uma bolinha? Não sei, vamos confirmar. Ele leva esse nome devido à capacidade de se enrolar e ficar parecendo realmente com uma bolinha. Então, ele tem esse nome, tatu bolinha. Ó, então vamos grifar aqui. Ele também é conhecido como tatu bolinha, né? Lá no primeiro parágrafo já falou. Então, no segundo, vamos também grifar, ó, tatu bolinha. E por que ele tem esse nome? Ó, leva esse nome devido à capacidade de se enrolar e ficar parecendo realmente com uma bolinha, né? Então, isso é importante. Esses bichinhos são crustáceos. Aqui também está uma informação importante a respeito do tatu bolinha, que eles são crustáceos, pertencentes à ordem Isópoda, né? Subordem Oniscidea, né? Bom, então, no primeiro parágrafo, nós temos ali que o bichinho que nós vamos conhecer são tatuzinhos de jardim, mas que tem vários nomes também. No segundo parágrafo, nós vimos lá, ele é chamado de tatu bolinha. E por que ele é chamado de tatu bolinha?
porque ele tem a capacidade de se enrolar e ficar parecendo realmente uma bolinha. E uma outra informação importante que nós vimos é que ele pertencem, né, aos crustáceos, né? Então, o que são os crustáceos? É uma outra palavra aqui que já é familiar, né? Nós já falamos sobre os crustáceos, que são aqueles animais que têm uma carapaça, uma cascadura por fora, né? E por dentro eles são molinhos, eles não têm vértebras, eles não têm ossos, né? Então, o tatuzinho pertence aos crustáceos. Terceiro parágrafo. Há aproximadamente 161 espécies de isópodos terrestres. Isso também é interessante, não é? Saber? Então, há aproximadamente 161 espécies de isópodos terrestres, né? Por que terrestres? Porque eles vivem na terra e não na água, senão seriam aquáticos, né? Seu nome científico é Ligia oceanica. Isso também é interessante saber, não é? O nome científico. Então, nome científico é Ligia, né? Oceanica. Vivem sob pedras e matéria orgânica, tais como galhos e folhas. Então, olha outra informação importante. Qual é o habitat, né? Onde eles vivem? Então, vivem sob pedras e matéria orgânica. Então, aqui tem algumas palavrinhas que nós precisamos saber, né? Sob, estão vendo aqui a palavrinha sob, né? Então, vocês viram lá na foto que tem tatuzinho debaixo da pedra, não é? Então, a palavrinha sob quer dizer embaixo. E sobre, né? Tem muita gente confunde. E sobre, em cima, tá? O livro está sobre a mesa. O meu livro, né? Está sobre a mesa, quer dizer, está em cima, tá? E o sob, aqui dessa forma, quer dizer embaixo, certo? Então, vamos seguir, né? Então, eles vivem embaixo das pedras, tá? E matérias orgânicas, e também embaixo das matérias orgânicas. Aí fala, mas o que é matéria orgânica? Olha que interessante, na frente já deu a explicação. Tais como galhos e folhas, né? Então, matéria orgânica já exemplificou, que são galhos e folhas, mas também a matéria orgânica é tudo aquilo que é natural, que apodrece, tá? Então, o conceito é esse e o exemplo, o texto já traz aqui, são galhos e folhas, tá? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Gostam de ambientes úmidos e escuros, vivendo em colônias e amontoados, se protegendo do ressecamento e evaporação. Então, eles gostam, vamos grifar que isso é importante, né? Gostam de ambientes úmidos. O que são os úmidos? Mais molhadinhos, né? E escuros, vivendo em colônias e amontoados. Então, são animais que vivem isolados, solitários, né? Não, eles vivem em colônias, colônias, amontoados. Então, já são significados de grupos, né? Em bandos, vamos dizer assim. Se protegendo do ressecamento, né? E evaporação. Então, por que eles vivem todos juntinhos lá, né? Que é uma forma deles se protegerem de ressecar, né? Deles ficarem secos, né? E de evaporação. Então, eles ficam juntos para manter ali a umidade, né? O que é evaporar? É a água ir embora, né? Então, por esse motivo que eles vivem todos juntinhos. Alimentam-se, uma outra informação importante. Alimentam-se de matéria orgânica. Agora a gente já sabe o que é matéria orgânica, mas tem um detalhe: em decomposição, né? Em matemática a gente usa bastante essa
palavra, né? Decomposição. Quando nós estamos estudando os números, né? A gente fala, vamos decompor o número. Então, veja como uma palavra, né? Em um contexto acaba ajudando o outro, né? O que é decompor? O que a gente faz com o número, né? A gente desmancha o número, 51. Então, o que é o 51? É o 50 mais 1. Então, eu decompus, eu desmanchei esse número. E o que é o decompor aqui em ciências, né? É você desmanchar a matéria, né? Então, tem lá uma casca de laranja, ela vai se decompor. Ela vai perder aquela forma de casca dela, ela vai se desmanchar em partículas bem menores, ela vai se desmanchar, ela vai apodrecer, ela vai se desmanchar, tá? Então, esse que é a ideia de decomposição. Então, eles se alimentam dessa matéria, né? Em decomposição, que já está apodrecendo, que já está se desmanchando. Eles se alimentam disso, das matérias naturais, tá? Outra coisa importante, medem até 2 centímetros, né? O tamanho deles até 2 centímetros. Então, veja que nós estamos encontrando no texto aquelas informações que eu levantei para vocês no início, né? Quais nós poderíamos encontrar? Então, nós já encontramos aqui do que eles se alimentam, onde ele vive, o tamanho, hábitos, que eles vivem todos juntinhos, tá? Olha que interessante. Seu corpo é formado por uma carapaça, por isso então que ele é um crustáceo, lembram-se? O tórax possui 7 placas duras e 7 pares de pernas. Os órgãos dos sentidos estão fora da carapaça. Então vamos notar, seu corpo, isso é importante, é formado por uma carapaça. O tórax possui 7 placas duras e 7 pares de pernas. Os órgãos dos sentidos. Quais são esses órgãos dos sentidos, né? Pulmão, coração. Não, órgãos dos sentidos não são esses. É que a gente consegue sentir o mundo. Então, os nossos órgãos, né, dos sentidos, pelos quais a gente sente o mundo, a gente conhece o mundo, o que é? O tato, né, de sentir o tato, a visão, o olfato, o paladar, a audição. Então, esses são os órgãos dos sentidos que a gente consegue conhecer o mundo. Então, esses órgãos desses bichinhos estão fora da carapaça, né? Estão para fora e não estão por dentro, certo? Então, os órgãos dos sentidos estão fora da carapaça. Muito bem. Agora, nós vamos para o último parágrafo. O que é que nós temos de importante aqui? Esses pequeninos bichinhos não são tão inofensivos como imaginamos. Olha que coisa interessante, hein? Por isso que são bichinhos interessantes. São pequenos, mas eles são inofensivos? E o que quer dizer inofensivos? Né? Que eles não ofendem ninguém, que eles não causam males, né? Então, eles não são tão inofensivos como a gente pensa, né? Aparentemente, como imaginamos, eles causam danos. Então, o que vem a ser danos, né? A palavra danos. Eles causam problemas, eles causam males, né? Eles causam prejuízos. Então, todas essas palavras nós podemos colocar aqui no lugar da palavra danos, né? Então, esses bichinhos não são tão inofensivos como imaginamos. Então, eles causam danos a quem? As pessoas? Não, as raízes e as folhas das plantas, né? Então, eles causam danos às raízes e às folhas das plantas, né? Então, se eles causam danos, prejuízos às raízes, né? Como que é que a planta vai crescer, né? Não cresce, né? Se crescer também vai crescer
doente, não é isso que a gente pode imaginar, né? Mas por outro lado, lá, né? Tem um lado oposto. Então quer dizer que eles não causam só danos. Eles também têm um lado bom. Então vamos ver qual é esse lado bom. Mas por outro lado, são muito eficientes. Então a palavra eficiente aqui tem o sentido de ser bons, né? Então eles são bons. Bons em quê? Como decompositores, ou seja, né? Como decompositores, nós já sabemos que decompositores quer dizer aqueles que desmancham, né? Mas ainda o texto já vai explicar, ou seja, o próprio texto vai explicar. São os seres vivos responsáveis, ó que interessante, importante, responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica na cadeia alimentar. Então, se por um lado eles destroem, causam males às raízes e às folhas das plantas, por outro lado, eles têm um lado positivo. Eles são grandes decompositores da matéria orgânica. Então, ele pega a matéria natural ali, né? Casca de árvore, folha e demais matérias, e ele desmancha aquilo e essa matéria volta a ser reutilizada pela própria natureza, né? Em forma de adubo, fortalecendo as plantas, né? Então, se por um lado ele maltrata, do outro lado ele ajuda, né? Então, esse é o bichinho, é o tatuzinho bolinha, né? Tatuzinho de jardim ou tatu bolinha. Então, essas são as informações importantes que a Pro foi destacando em cada parágrafo, tá bem? E no próximo vídeo, então, eu volto com a tarefa, tá bem?